Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Nós abriremos as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. Nós leremos do verso 3 até o verso de número 14, todos a uma só voz. Efésios, capítulo 1, do verso 3 até o verso de número 14, todos a uma só voz. Vamos juntos? Leiamos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que nos concedeu gratuitamente no amar, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois
o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Senhor Deus, muito obrigado pelo direcionamento do Senhor e a salvação em Cristo Jesus. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, cada oração que aqui será feita, cada cântico, hino que for cantado, a exposição, ó Deus, da Tua palavra e da Tua verdade, que esse momento nosso de comunhão, Deus, seja tudo isso para a honra e glória do Teu santo nome. Conduza, Deus, as nossas mentes para que possamos pensar nas coisas aí do alto, pensar em Cristo, santificar os nossos pensamentos em Cristo Jesus, levar cativa a nossa mente a Cristo Jesus, para sermos direcionados pelo Espírito do Senhor, o Espírito da promessa que habita em nós e nos ilumina e nos santifica. Louvado seja o nome do Senhor pela redenção e pela salvação em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar o hino de número 47 e depois, dois cânticos de louvor e adoração ao nome do Senhor.
toda a nossa esperança ela está posta em Cristo Jesus, né? Esses dias a gente tem tido assim, o privilégio de demonstrar isso, né? Spurgeon, um grande pregador, ele é dos dias, né, de Simon, ele falou que as tempestades e as tribulações são excelentes professoras na nossa caminhada cristã e nos ajuda a amadurecer, né? As provas, elas têm um intuito de testar mesmo a nossa fé, as tribulações, e a gente demonstrar o quão firmes, né, nós podemos e devemos estar nessa caminhada e a cada dia. Então, não lamente as provas, pois Deus tem propósito, né, em cada uma delas para as nossas vidas e para o nosso crescimento. Amém? Nós vamos ler aqui, irmãos, o texto para a nossa reflexão. Nós vamos ler Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Nós leremos do verso 8 até o verso de número 15. Eu farei a leitura, os irmãos me acompanharão, mas nós vamos nos deter no verso 14, mas eu gostaria que a gente pudesse entender, né, o pensamento inspirado pelo Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. E ele diz assim, Romanos capítulo 1, do verso 8 até o 15. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sigo em meu Espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir visitá-los, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, nossa, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Irmãos, a carta que Paulo escreveu aos crentes em Roma tinha um propósito muito específico. O apóstolo Paulo tentou diversas vezes ir ter com eles, mas ele foi impedido, né? Então, como esse provérbio 16, né? Coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem da boca de Deus. É o Senhor que traz. E aí então Paulo escreve uma carta. Então, quando você falar que queria visitar alguém, que encontrar alguém, mas está difícil, manda um zap, um recado bom, né? Tem gente que fala, pastor, estou tentando falar que o senhor está nada, manda um monte de recado, tem endereço, algum jeito. E Deus colocou então esse modelo, a carta, para que Paulo escrevesse aos crentes lá. Ele não estava nem encontrou com eles, mas ele manda, né? O verso 14, irmãos, fala de um item que eu gostaria de chamar a atenção nesse tempo que nós estamos pensando em missões, ou evangelização, ou uma resposta ao leite. O apóstolo Paulo ele escreve aqui assim: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. O apóstolo Paulo,
Ele tinha um alto conceito da missão dele, do ser enviado, do apostolado dele. Ele dizia: eu sou servo de Jesus Cristo, servo aqui é escravo, né? Não por vontade minha, mas por chamamento de Deus, foi Deus que me chamou. E o apóstolo Paulo então fala dessa dívida que ele tem para com outras pessoas em termos de pregar o Evangelho. Então esse texto sempre nos chama a atenção para que, se algum dia alguém disser para você, você é obrigado a pregar o Evangelho, é bem esse texto aqui que nos ajuda. Porque se eu tenho uma dívida quanto à proclamação do Evangelho, eu tenho que pagar. Eu tenho que fazer isso acontecer. E é esse o sentimento do apóstolo Paulo, por saber que esse Evangelho precisa ser compartilhado com outras pessoas. Primeiro, na comunhão dos santos, que é o que ele está falando aqui primeiro. Ele está falando assim: olha, eu queria tanto encontrar com vocês, eu quero ver vocês, para a gente fazer uma troca de dons. Eu vou pegar os meus dons e eu vou servir vocês. Então, provavelmente, Paulo fala do seu conhecimento, da sua missão de pregar o Evangelho e confirmar a esses irmãos o que é ou em que eles creem, porque Paulo gasta um tempão aqui contando a história de como Deus o inspirou para que o Evangelho pudesse ser pregado. Segundo aspecto, ele entende que também existe uma dívida para pessoas que não creem. Não é somente para a comunhão da igreja, mas para pessoas que também não creem, não sabem, são os gentios. Ele diz: então eu tenho uma dívida para com os meus irmãos. Então, irmão, toda reunião que a gente encontra, toda vez que nós sentamos e elaboramos um plano, estudamos um livro, né, como os adolescentes, né, vão fazer a partir de agora, estudamos, né, o livro O Peregrino. Então a turma lá participou, e aquele negócio, subiu até uns youtubers lá na UPA. Então, agora a gente vai ter uma gincana do livro, e depois a gente vai entrar no livro de Daniel. Então nós estamos nos evangelizando, e a gente troca informação, a gente recebe, e Paulo diz isso: eu tenho dívida, eu preciso ter comunhão com os irmãos. Então, quando você entender sobre a comunhão, lembre-se disso, porque Deus deu a você um dom, e você tem que usar esse dom. Você não pode ficar lá com ele guardado. Então você tem uma dívida para com os seus irmãos. Uma menina de 11, 12 anos de idade, numa quinta-feira, ela apareceu numa reunião de oração na igreja. E eu assim perguntei assim, porque eu não estava esperando aquela menina naquele dia, naquela hora, e perguntei ela assim: o que te trouxe aqui, minha filha, hoje? Ela disse: eu vim orar pelos meus irmãos, pastor. E eu falei: se eu perguntar aos crentes, a maioria dele vai responder assim: eu vim orar, pastor, por mim, com dificuldade, com um negócio aí. Não, ele disse: eu vim orar pelos irmãos. Então, essa é a dívida. Agora imagine só, você recebeu um evangelho, a boa nova, e ele diz que eu tenho dívida para com os crentes, mas eu também tenho uma dívida para com o mundo inteiro, os gentios, e eu tenho que pregar este evangelho, e eu preciso então fazer isso. Vocês vão me ajudar, eu vou ter uma troca de dons com vocês, mas eu queria que vocês me beneficiassem me mandando para a Espanha. Eu chego aí, a gente conversa, a gente entra em acordo, a gente pensa agora e a gente estabelece uma missão para a Espanha. Vocês não precisam ir comigo, mas vocês precisam dizer que vão me apoiar. Então, irmãos, a gente lembra da oração, do sustento financeiro. Então, essas ideias todas, brother. Eu queria, irmãos, baseado no apóstolo Paulo, de uma dívida que nós temos, buscar um estímulo para que você possa também se envolver na obra missionária. Então eu digo que nós, cristãos, gostaríamos de ser missionários cristãos. Porque a gente sempre tem assim: nossa, seria tão interessante eu poder sair e ir em outro local. Existe o termo missionário cristão
E existe o cristão missionário. E eu gostaria de falar não do missionário cristão, como a gente tem falado. Talvez Deus não vai te chamar nunca para você sair da cidade, da casa, da sua parentela e você vai ficar. Mas se você não entende que não é um missionário cristão, mas nada lhe impede de ser um cristão missionário. Independente da sua idade, independente da sua cultura, do seu conhecimento, baseado justamente nisso. Por que o apóstolo Paulo tinha entendimento de que ele tinha uma dívida? Porque ele recebeu uma graça de Deus. O Evangelho é a manifestação da graça de Deus. Na verdade, irmãos, o Evangelho é o próprio Deus. É o próprio Cristo que chegou a nós. Pois todas as vezes que nós falamos do Evangelho, estamos falando de Cristo. Então o apóstolo Paulo recebe a Cristo e a mensagem que Cristo tem. Então o Evangelho é o próprio Senhor Jesus indo e agindo na vida das pessoas. E talvez muitos de nós sofram a grande decepção e a frustração de nunca ter conseguido ser um cristão missionário. Ele entende que é um cristão, mas ele não consegue vivenciar isso. Ele já observou que ele não evangeliza ninguém, já tem 10 anos que ele faz isso. Ele já percebeu que ele não consegue conversar com as pessoas sobre Cristo Jesus. Ele já descobriu que todo o movimento e toda a vida dele está voltada para o prazer, para ele mesmo, e ele não consegue separar tempo para evangelizar pessoas. Existem níveis, existem pessoas que se incomodam menos e existem pessoas que se incomodam mais. E quando a gente senta para conversar com as pessoas, todo mundo fala isso. Eu gostaria de evangelizar mais, pastor. Eu gostaria de fazer mais, pastor. Veja que quando alguém é eleito ou cria-se uma diretoria de sociedade interna, a primeira coisa que todo mundo diz é: nós precisamos evangelizar mais. Por quê, irmãos? Porque isso é frustrante na nossa vida, na nossa caminhada. E você percebe isso. Às vezes você faz uma visita e encontra uma pessoa extremamente necessitada e você sabe que ela necessita ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Você vai a um ambiente, você passa ali e depois você vai embora para casa e diz: perdi 20 oportunidades. Então isso é frustrante. E aí a alegria da salvação, irmão, ela não suplanta essa frustração. Você é feliz por ser crente, você é convicto de que é, mas você não participa daquilo a mais do reino de Deus. É a mesma coisa na leitura bíblica, na oração. Ele diz: não, eu sou crente, eu creio. Ele diz: e quanto à leitura bíblica? Nunca li. Dizendo nunca? Não. Eu sempre começo, mas nunca deixou de ir no seu emprego? Não. Você sempre termina o dia, sempre. Na faculdade, você sempre consegue ler os livros? Sempre consegue. E a Bíblia? Eu não consigo. Frustrado. Quantos cristãos que eles não conseguem ter vida de oração, eles não têm dúvida da sua salvação, mas eles não conseguem ter tempo para a oração. Isso traz frustração. Também o processo missionário pode trazer profunda frustração. Mas, irmãos, o modo que a gente precisa melhorar a nossa motivação, as Escrituras já colocou um motivo para nós. E ela traz para nós estímulos todos os dias. E eu gostaria de trazer, baseado na dívida do apóstolo Paulo, a dívida que você tem para com Deus, daquilo que Ele te deu e para com as pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Primeiro, eu não sei quem Deus vai salvar. Então, eu preciso proclamar o Evangelho a toda criatura. A toda. Não é um, outro. Só a todos, para todos. Mas eu preciso entender como é que Deus vê o ser humano. Não pela supervalorização do ser humano, mas qual é o plano de Deus para a vida do ser humano. Alguns autores mostram a importância e o valor do ser humano na obra da criação e na obra redentiva de Deus. Eles usam um aspecto e ele é científico. Se você observar, todo o universo funciona para favorecimento da vida humana.
nesse mundo, tudo que você encontra no universo está em ordens, em leis estabelecidas para o nosso benefício. Preste atenção, nós não fomos criados para viver fora do planeta Terra. E você pode levar o ser humano nos outros planetas e ir para o universo. Ele não cabe lá, ele precisa levar equipamentos para viver lá. E ele precisa então ter uma adaptação, mas a adaptação natural é aqui. A gente sabe, irmão, cientificamente, que a Terra ela tem uma inclinação. E todos os cientistas sabem, se a Terra sair um pingo sequer, ou nós morremos congelados ou queimados. A quantidade de oxigênio e o tanto de gases que há no mundo é suficiente para nos manter vivos, porque oxigênio demais pode nos matar, oxigênio de menos pode nos matar. Veja que tudo o que acontece no universo, manhã, tarde e noite, para o nosso descanso, para o nosso deleite, só que cientificamente estão chegando a esse conhecimento e esse entendimento. Por isso então nós sofremos o que a Terra sofre. Por quê? Porque tudo isso foi feito para que nós pudéssemos beneficiarmos disso. Ou seja, o universo ele foi criado para a glória de Deus, mas ele tem uma finalidade que é sustentar o ser humano. Quando eu leio Gênesis, agora já não é mais científico, eu encontro essa realidade. Tudo que foi criado para que o homem pudesse viver nesse mundo, aproveitar de tudo o que há, a subsistência dele, a cadeia alimentar. Nós estamos lá para cumprir todos os propósitos divinos. Então Deus tem um olhar especial para o ser humano. Não cheguei no aspecto do pecado, tá, irmão? Nós somos isso, obra-prima da criação de Deus. Em Gênesis nós encontramos que nós somos a coroa da criação. E Deus deu a nós algo que nada no universo tem, uma alma que tem valor. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não fala sobre animais, não fala sobre a terra, não fala sobre água, não fala sobre os mares, não fala sobre essas coisas, mas fala somente do ser humano. Há algo que em nós está, que não está em nenhum outro ser criado, nem os anjos, nem os animais. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Todas as coisas foram criadas a partir da voz de Deus. O ser humano foi criado a partir da mão de Deus. A gente chama isso de criação imediata e criação mediata. Ou seja, o ser humano não foi assim, levanta e anda. Não. Deus foi lá, pegou o pó da terra e Ele construiu o ser humano. Ele sopra na narina e aí então há um ser vivente. Ou seja, Deus está envolvido, plenamente envolvido na criação do ser mais importante de tudo quanto Deus criou. O universo veio para sustentar. Então a ciência, irmãos, e a narrativa bíblica mostra o valor do ser humano. Só que esse ser humano é ceifado no seu valor, da sua existência, por causa do pecado. Mas num certo sentido, irmãos, nós nunca, como seres humanos, perdemos a dignidade de sermos verdadeiramente seres humanos, embora o pecado tenha chegado. A nossa imagem e semelhança continua ainda sendo a de Deus. Foi do modo que Deus nos criou. Alguém utiliza uma ilustração tranquila e talvez pudéssemos fazer aqui. O córrego aqui embaixo aqui é o Ipanema, não é? É isso mesmo? Ribeirão, você vai lá e alguém pega lá um copo d'água assim no Ribeirão Ipanema e ele vem e te oferece e diz, bebe. Você vai dizer, não, isso não é água não, gente. E aí então você manda lá para o Marcelo que vai fazer uma análise e existe copo de água, só que é uma água empobrecida,
cheia de poluentes, mas continua sendo. Assim somos nós, irmãos. O pecado nos afetou, mas nunca deixamos de ser imagem e semelhança de Deus. E Deus tem um propósito com essa vida que Ele deu, e agora Ele tem um propósito de restauração dessa vida, para que a gente pudesse entender o valor e a dignidade do ser humano. Eu sei, irmãos, que o tempo todo, toda a obra missionária é cumprir a missão que Deus tem. Mas preste atenção, olha o que Jesus falou aos líderes que estavam desprezando os seres humanos, porque eles não tinham bom comportamento. O comportamento religioso deles era inadequado. Ele diz assim: ele anda e come com pecadores. E Jesus responde, no momento em que ele trabalha na vida de Zaqueu, ele diz: eu vim buscar e salvar o perdido. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, a mesma missão que Jesus tinha, a igreja tem. Então, irmãos, qual é a missão da igreja? Fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A restauração do ser humano. Por quê? Porque no padrão de Deus o ser humano tem valor. E Ele vai resgatar essa vida, essa existência. E é por meio da salvação. O único modo de você reconhecer o valor do ser humano é por meio da salvação. Mas vai ser difícil nós vermos isso. Sabe por quê, irmãos? A gente vai ver a pessoa que é malandra, a pessoa que tem um péssimo caráter, a pessoa que está envolvida em criminalidades, viciada em multiplicidade de drogas. Você não quer ele nem como companhia na sua vida. Você quer ele distante. Por quê? Porque a gente desqualifica o copo de água do Ribeirão do planeta. E é do mesmo modo nós desqualificamos as pessoas que não têm os conceitos religiosos e morais que nós temos. Por isso, então, nós distanciamos-nos dessas pessoas. E preste atenção, irmãos, um dos motivos do nosso fracasso na comunicação do Evangelho é porque colocamos taxas e etiquetas nas pessoas. Nós achamos que uns são mais favoráveis a aceitar o Evangelho, enquanto que achamos que outros, e preste atenção, nós escolhemos o grupo de amigos que nós queremos ter, mas nós não escolhemos pessoas que estão vivendo momentos difíceis para influenciarmos essas pessoas. O valor está por trás. Como é que nós podemos mudar a nossa mentalidade? Primeiro, irmãos, é vendo o que Deus valoriza. Nós temos o processo eletivo. Isso é um processo. E eu então vou valorizar aquilo que Deus valoriza. Mas como eu disse, eu não sei quem é que vai ouvir esse Evangelho e quem é que vai receber a Cristo, o meu compromisso triplica. Ele se torna ainda muito mais complicado, pois eu não devo deixar nenhum para trás. Todos necessitam ouvir esse Evangelho, porque eu recebi e foi um presente para a minha vida. O Evangelho me resgatou e isso traz alegria. Mas boa parte dos cristãos, irmãos, eles poderiam experimentar alegria e satisfações na caminhada cristã quando eles assumissem que eles também são missionários. Ele pode não ser um missionário cristão, mas ele não pode deixar de ser um cristão missionário. Onde ele estiver, em que lugar ele for, todo o domínio, em todo o planeta, em todos os ambientes, onde Deus me colocar, e eu preciso me preparar para isso. Mas, irmãos, isso não é algo novo. Ter dificuldade com algumas pessoas. A gente torna as pessoas anônimas e quase que não valorizamos o plano de Deus para a vida de cada uma dessas pessoas. Tente imaginar a quantidade de pessoas que você se relaciona com elas, mas você nunca gastou um minuto sequer para falar do Evangelho. Eu vou ajudar você. Um bombeiro que foi arrumar a sua casa, o caixa do supermercado que te atende, que você sabe o nome,
as pessoas que trabalham na padaria, que você vai todos os dias, mas você não sabe o nome. Todos os clientes que trabalham, que compram o produto de você. Todos os seus colegas de trabalho. Imagine, irmãos, o que nós fazemos? Nós anulamos a visão de que essas pessoas precisam ouvir o Evangelho. Quem é que tem que pregar? Somos nós. Sabe por quê, irmãos? Cristo Jesus, Ele demonstrou a preocupação com essas pessoas. Existem 2 episódios. O primeiro episódio é o ladrão na cruz. Cristo Jesus dialoga com esses ladrões e um apresenta a sua dificuldade. Ele fala sobre a sua dificuldade. E ele diz: olha, eu estou aqui porque mereço, mas eu peço que você se lembre de mim quando entrar no teu reino. Cristo Jesus era conhecido, ele era um rabi, ele era um mestre. Então aquele rapaz já estava lá e já sabia: ele não é pecador, e eu acredito naquilo. Cristo Jesus acolhe dos piores. Mas a ilustração que Cristo Jesus trouxe, que é a maior para nós, é quando ele conta 3 parábolas sobre coisas que se perderam. Ele conta a parábola da mulher que perdeu uma dracma, um valor. Conta a parábola do pastor que perdeu uma ovelha, um valor. Conta a parábola do filho que não conteve-se em casa em rebeldia, saiu. Então é o filho que tem valor. Irmãos, Cristo Jesus chamou a atenção daqueles religiosos, porque assim como nos nossos dias, lá também acontecia. Por quê? Porque nós somos mais simpáticos às pessoas que acreditam no que eu acredito. E vai ser muito mais difícil, então, ser amigo e chegar. Mas olha, o apóstolo Paulo, se eu prego ou se eu amo aqueles que são da minha família ou que são da fé, não estou fazendo mais nada do que demais. Mas eu preciso amar aquele que não faz parte da minha influência e eu preciso alcançá-los. Talvez isso, irmãos, mudaria o nosso entendimento. Se Deus valoriza o ser humano ao ponto de dar a mim um presente de salvação graciosamente, esse presente, eu deveria agora entender que Cristo Jesus, quando morreu na cruz, quando chamou seus discípulos e disse: eu vim para salvar o perdido e agora vocês é que vão, isso ecoa até os dias de hoje. Então quem é que vai? Quem é que fala? Quem é que afaga? Quem é que cuida? Qual é o valor desse ser humano? Há um pastor que ele conta uma história dessa ideia da valorização das pessoas. E ele diz que ele estava numa academia e ele fazia os horários e apareceu uma pessoa, um egípcio. O pessoal zombava dele porque ele não conseguia falar o inglês direito e ele era muçulmano. E ele então percebeu que na academia as pessoas não eram simpáticas com ele, mas todo mundo contava piada sobre ele, mas na frente tratava legal. E ele passou a observar que de vez em quando esse rapaz dava uma entristecida, até um dia que esse rapaz chegou perto dele e falou assim: a minha esposa me abandonou, me deixou. E aí ele viu que o rapaz chorou. E o rapaz olhou para ele. E na cabeça dele ele disse: gente, eu ouço, eu prego sobre empatia, sobre salvação, sobre libertação. E agora eu vejo um rapaz sofrendo com dor, mas até hoje eu não falei para ele sobre o Senhor Jesus. O que eu devo fazer? Sabe que as conversas que a gente tem com a gente é como uma ideia? A ideia dele foi se abraça, cara. Ele foi uns 50 anos de idade. O rapaz mais novo que ele. Dentro de
num local onde nós estávamos tomando banho e estamos trocando de roupa. E ele disse: Deus, o Senhor não está falando isso comigo. Poderia ser numa outra hora. E ele disse: Deus, e ele é da concorrência. Esse cara adora muito Deus, não tem nada a ver com ele. E ele fala que ouviu nitidamente. A alma dele doída, uma cobrança. Ele dele mesmo. Ele disse: se Cristo Jesus não te rejeitou, por que é que você rejeita aqueles a quem ele pediu que você abrace? Pois ele não virá aqui para fazer isso. E a única pessoa que pode abraçar ele agora em meu nome é você. Não tem outro. E ele fala que com toda vergonha, com todo medo, com todo receio, abraçou esse rapaz. A ilustração, irmãos, está para quando nós não nos importamos com a perdição e dor e sofrimento de outras pessoas. Mas preste atenção, Deus sente. J.C. Ryle diz que nós somos a boca de Deus nesse mundo. A gente concorda. J.C. Ryle diz que nós somos os olhos de Deus nesse mundo. E aí nós somos intercessores. J.C. Ryle diz que nós somos os ouvidos de Deus nesse mundo. Quando o necessitado, o fraco, o oprimido, nós então saímos da defesa. J.C. Ryle diz que nós somos os braços de Deus nesse mundo para acolher, abraçar, consolar e confortar os que choram. Irmãos, se nós não formos, quem irá? Cada pessoa que Deus colocou perto de você é porque ele tem um propósito e é único. O propósito é: fale, pois você tem uma dívida. Foi assim que o apóstolo Paulo compreendeu. Ele disse: você recebeu e você precisa compartilhar. Você precisa contar a essas pessoas. Mas, irmãos, nós precisamos sair do nosso chamado status quo ou do nosso ambiente de conforto. E eu acredito que se você fizer o exercício de observar a partir desse momento quantas pessoas passam perto de você, pois é fácil que provavelmente você anulou essas coisas. Preste atenção. Talvez você tenha uma grande capacidade para debater se você é religioso ou não, e qual é a sua fé ou a sua denominação, ou se é cristão ou não, mas você não tem um dispositivo para apresentar Cristo para as pessoas, e a gente não se prepara para isso. A gente se prepara às vezes para um combate, mas às vezes nós não nos preparamos para amar essas pessoas. Bill Hybels, ele disse que no encontro com um muçulmano, e ele tentou amizade, ele pegou um livro e deu para o muçulmano. Uma semana o muçulmano pegou, abriu o livro, e na outra semana ele procurou o Bill Hybels e entregou para ele um Corão. Aí o Bill Hybels perguntou assim: mas foi um presente que eu te dei. Ele falou assim: já o li e agora eu gostaria que você lesse o meu para você. Todo islâmico, irmãos, eu não estou falando aqui do Estado Islâmico, estou falando aqui daquele que é islâmico. A doutrina islâmica diz: no mundo só existem dois grupos de pessoas: os que são islâmicos e os que se tornarão islâmicos. Porque o islamismo é uma religião missionária. Por quê? Porque eles vão batalhar para que a pessoa creia naquilo que eles creem. Agora preste atenção, irmãos. O cristianismo se tornou a religião da menor influência. Sabe por quê? Porque nós achamos que não há necessidade dessa proclamação. A Europa tem sofrido isso.
O Brasil vai passar por isso. Nós vamos encontrar grupos que são extremamente missionários. Não se assuste quando você perceber que seus parentes e amigos, porque você não quis investir tempo deles ouvirem outras mensagens. Mas é muito confortável dizer que nosso papel é simplesmente glorificar a Deus e de que a redenção pertence a Deus. Mas quando eu vejo a obra que Cristo transferiu a nós, é de cuidado, é de responsabilidade, e Ele vai querer saber como é que nós. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu fiz de tudo para alcançar o maior número. Eu não sei se todos se converteram, e também o apóstolo Paulo não está falando do número de convertidos, mas o apóstolo Paulo está falando do número de pessoas com quem ele entrou em contato e não perdeu sequer uma oportunidade. É totalmente diferente. Irmãos, se Cristo Jesus disse que nós deveríamos fazer como Ele, e que na parábola que Ele contou para informar aos crentes daquela época que eles deveriam ter empatia com aqueles que não creem e investir tempo, porque existe um valor neles, assim como a mulher, assim como a ovelha, assim como o filho, nós também deveríamos. Mas preste atenção, talvez agora seja algo que nós não vamos gostar. Observe que a mulher acendeu lâmpada, varreu até encontrar. Olha que o pastor deixou 99, foi, procurou, encontrou, jogou nas costas e retornou. Veja que o pai todos os dias aguardava, olhando no horizonte a volta do filho. Irmãos, existe esforço nisso. Esforço. Então preste atenção. Se você disser que não tem tido muita oportunidade, você também pode criar as oportunidades. Todos os dias. Decida. Faça isso. Todos os dias eu vou pregar o Evangelho. Todos os dias. Com um lembrete na mão, com um braço, com uma fita, porque alguém perguntar, né? Eu conheci uma menina que andou com um laço amarelo, né, durante 6 meses. E ela andava assim e mostrava para todo mundo. A técnica dela é: alguém vai perguntar por que eu tenho esse laço. E aí eu pergunto assim: por que você usa esse laço aqui? Porque Deus deu um presente para mim, que é um presente para você. E aí então ela entra com o Evangelho da salvação. Uma outra menina fez uma miçanga, o pessoal da APEC, com cores. E as pessoas então perguntavam para ela: o que é isso? E ela então contava a pontinha, né, do livro sem palavras, mas agora é a pulseirinha, e falava a cor aqui que representar isso. Irmãos, criatividade. Essa mulher teve esforço, esse pastor teve esforço, e esse pai, ele não perdeu as forças no sentido de eu aguardo o meu filho voltar. Esperando, é a nossa participação. Agora, irmãos, outra coisa que o filho da Senhora Jesus ensinou, ele fala de algo que a gente assim não consegue imaginar. Eu falo agora da nossa cultura e da nossa necessidade. Por exemplo, o texto diz que a mulher deu uma festa. O texto diz que o pastor deu uma festa. E o texto diz que o pai deu uma festa. E que o filho que tinha tudo sequer deu uma festa. Ô irmãos, como isso ilustra a gente? Como isso ilustra? Nós podemos, irmãos, estar perdidos dentro da casa de Deus, porque achamos que a única coisa que nós necessitamos mesmo é dizer que Deus é nosso Pai. E aí então a gente não experimenta nada daquilo que Deus tem. E uma das coisas, imagine só, você produzir festa no céu.
um tempo em que, quando as pessoas se convertiam, a igreja promovia uma festa. Não sei quantos aqui participaram disso. Era um evento. E aí, então, a cidade toda, essa pessoa que ia ser recebida e ser batizada, ela convidava tudo quanto é parente que tinha, porque entendia que seria uma noite de festa. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas se convertem, a gente quase que esconde. A gente não quer contar para as pessoas aquilo que a gente decidiu. Mas preste atenção, irmãos. Você é um promotor de celebração no céu, por meio da proclamação. Cada vez que nós acolhemos, cada vez que nós pregamos, a conversão acontecendo, há festa no céu, arrependimento. Então a gente prega o Evangelho. E aquilo que eu tenho falado, irmãos, a alegria da salvação é uma. Mas agora é o seguinte: a múltipla alegria de produzir festa no céu e estar envolvido nessa festa é outra alegria, irmãos. Outra. É totalmente diferente. Totalmente diferente quando você vê pessoas dobrando-se, colocando-se aos pés do Senhor Jesus. Se você não teve, não quero colocar isso aqui como culpa, mas sabe quando você poderia experimentar algo a mais e você não experimenta? Você colocou um limite em você e você não sabe utilizar essas coisas para que elas sejam benéficas, pois a proclamação do Evangelho, e essa é a crítica que Jesus faz aos religiosos, ele diz assim: vocês não estão felizes por serem filhos desse Deus, desse Pai maravilhoso? E agora vocês atrapalham a mim, é Jesus falando, de que outras pessoas possam receber dessa graça. E aí ele diz para os discípulos: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Talvez, irmãos, boa parte da frustração nossa sobre a nossa fé cristã não está em se cremos muito ou se cremos pouco, porque não depende de nós. Mas agora preste atenção: o esforço evangelístico depende. Em número, em influência, em nos aproximar, o quanto é que nós conseguimos influenciar outras pessoas. E eu espero que sua mente esteja fervilhando, para que você possa pensar no tanto de tempo que perdeu, mas que você pudesse, pastor, podia dar assim, uma dica lá de como evangelizar fácil. Irmãos, eu dou a dica. A dica de evangelizar é começar a evangelizar. Que é método? Tem o de Pedro, tem o do próprio Senhor Jesus, das comunicações, tem os métodos de Paulo, métodos, cada um vai ter o seu. Agora presta atenção, irmãos, nós fazemos mais esforço para não fazer do que fazer. E toda vez que vem, a gente diz assim: mas se eu parar aqui agora, se eu fizer nesse momento agora, que dia que eu tenho que fazer? Desde quando a gente vai pensar em evangelizar alguém, a gente pensa no melhor horário para nós. Não, vamos evangelizar, 3 horas da tarde eu posso, ao outro 5 da tarde eu estou. Mas onde é que essas pessoas estão? Que hora que nós as encontramos? Se você quiser evangelizar uma prostituta, é de madrugada, meio-dia, no tanque, pede água e beber, mas você tinha que estar lá na hora que possivelmente ninguém estaria, mas o Senhor Jesus estava lá. Então preste atenção nisso. Ser missionário cristão em um campo, com certeza vai exigir de você um chamado, e a igreja está aqui para ajudar. Mas agora, ser um cristão missionário é uma ordem permanente, todos os dias, todos os momentos, e eu necessito fazer isso. Primeiro eu preciso entender o que Deus valoriza. Se Deus valoriza o ser humano, é o ser humano que tem que me aproximar dele. Não estou dizendo que o ser humano é mais importante que Deus, irmãos. Estou dizendo que na missão de Deus, conquistar o ser humano é o plano dele. E o meu plano deve ser isso. Como é que eu glorifico a Deus como igreja? Evangelizando. É um caminho que eu tenho, é a proclamação, é disseminar
tiveram que encontrar tempo. Por quê? Porque é algo valioso. Os eleitos são valiosos, pertencem a Deus, e eu fui chamado para encontrá-los por meio da pregação. Terceiro, alegria indizível. Muita gente curaria depressão, muita gente curaria frustrações eclesiásticas. Uma pessoa reclamou e disse: pastor, minha igreja não evangeliza, a minha igreja não faz campanha missionária, a minha igreja não faz isso. Eu falei: e a senhora? Eu perguntei: faz? Não. A igreja, irmãos, não te impedirá de ser missionário. Não. Dá para ser missionário, apesar da igreja. Você tem projeto, se o projeto não andou, não vai. Mas sozinho você faz. Mas agora presta atenção: unidos é muito melhor. Fazer campanhas, movimentos, treinamentos, estabelecer alvos, metas para que a gente possa pregar o evangelho em tal cidade, em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, esse negócio. E é Deus, irmãos, que abre portas. E preste atenção: lembra que o Senhor Jesus contou a parábola dos talentos? Talento é dinheiro. Ele deu 5 para um, deu 2 para um e 1 para um. Qual é o resultado, irmãos? Quem não se expõe não colhe. A regra é essa. Então, se você nunca pensar na possibilidade da evangelização, de que você tem uma dívida, que você precisa pregar o evangelho, que a importância que Deus dá a essa obra pela salvação e redenção do ser humano, você nunca declarará: eu estive empenhado quanto a isso. Eu estive empenhado. Qual é o significado, irmãos, da igreja estar no mundo? A igreja ainda está nesse mundo com um único propósito: adorar a Deus por meio da proclamação. Porque a Bíblia diz assim: quando este evangelho for pregado ao mundo inteiro, então virá o fim. Não é para ter culto, irmãos. No céu vai ser muito melhor que culto aqui, mas muito melhor. Pregador vai ser melhor, tenho certeza, mas muito melhor. O ambiente vai ser melhor, tudo vai ser melhor. É muito ruim o nosso serviço, né? Alguém disse, o Senhor Jesus diz assim, que rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores, né? Porque são poucos os trabalhadores, e alguém dizendo isso, que tem são ruins demais. No céu vai ser melhor. Mas por que então não aconteceu? Porque a igreja tem uma tarefa, e a igreja é você. Você precisa. Valorize aquilo que Deus valoriza. E Ele definiu que aquele que está perdido é um valor que precisa ser trazido de volta. Não sabemos quem é, mas quem há de fazer somos todos nós. Sugiro que durante essa semana você faça uma lista e lembre do cliente que você vai atender, do vizinho que você tem, dos amigos que você vai se encontrar, do frentista que vai encher seu carro de combustível, de quem vai prestar um serviço para você, e decida que, de algum modo, eu quero influenciar essa pessoa com o evangelho do Senhor Jesus. De algum modo. E você é quem vai criar isso. E a melhor pessoa para descobrir isso é você. A melhor pessoa. Faça uma agenda. E lembre-se: a mulher que perdeu a dracma, varreu tudo, encontrou e depois uma festa. Imagine, irmãos, a alegria do nosso coração quando pudermos dizer que ajudamos e fizemos aquilo que o Senhor Jesus determinou a nós.
pregue o Evangelho. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar, pedindo a Deus duas coisas: que nos consagre e que traga ânimo ao nosso coração, para que a gente possa fazer isso. Se abra em você. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela missão que o Senhor deu ao apóstolo Paulo e que nos serve, Deus, de promoção também e estímulo para nós. Mas, ó Deus, que o Senhor nos ajude a avaliar a nossa motivação, se o Evangelho é para nós conforto ou se o Evangelho se tornou para nós um grande desafio e dívida, pois assim o apóstolo Paulo entendeu. Esse Evangelho que eu recebi, eu tenho que enviar a outros. Esse dom que eu recebi, eu tenho que compartilhar com outros, sejam crentes ou sejam também os não crentes. Abre o nosso coração, Deus, desperta a nossa vida e ajuda-nos, ó Pai, a valorizar aquilo que o Senhor Deus Todo-Poderoso valoriza para a redenção que é o ser humano e como, Deus, os projetos do Senhor ficaram definidos. Que a bênção e o cuidado do Senhor, Deus, seja sobre nós e ajuda-nos, ó Deus, a melhorar o nosso aspecto missionário e que possamos, ó Deus, colocar como adjetivo na nossa vida de que somos verdadeiramente cristãos missionários para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e as terras consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. O Ministério de Música vai conduzir uma última música. Primeiro você orar, falar com o Senhor, e depois nós nos retiraremos. Que Deus nos abençoe.